Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu queria só deixar como texto para essa ministração o livro de Êxodo, capítulo 2, verso de 1 a 10. Nós não vamos ler agora, mas eu gostaria que você deixasse ele separado. E eu vou comentar sobre cada um deles para que a gente possa ir ministrando. Amém? Então eu vou ler esse texto juntamente depois com vocês na sequência do livro, capítulo 2, do 1 ao 10. Amém? Podem se aceitar. É um texto que fala de uma mãe de fé que muda destinos. Então, quem sabe eu queira deixar para vocês, mães, nesta manhã, que uma mãe de fé pode mudar destinos. Destino do seu esposo, de seus filhos, de uma família, até mesmo de uma cidade, estado, e por que não também de uma nação. E esse texto do livro de Êxodo fala da história de Joquebede, mãe de Arão, Moisés, Miriam e esposa de Arão. E ela nos inspira profundamente. O que nós podemos aprender com a história de Joquebede? Ela nos mostra que mesmo em tempos de opressão, uma mãe cheia de coragem, fé e ação pode transformar o futuro de um filho e impactar gerações. A história de Joquebede, uma história de coragem, de fé e ação. E eu quero que você hoje, como mãe, como algumas aqui são, que você possa ter essas três atitudes: coragem, fé e ação. Que você pode transformar o futuro de um filho, de uma filha e impactar gerações. O primeiro versículo do livro de Êxodo, capítulo 2, diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Esse texto nos mostra que é a formação de uma família de fé. Toda grande história começa com uma escolha: viver em aliança com Deus. Famílias que temem ao Senhor plantam sementes para uma geração forte. Então toda a história de Joquebede não começou por acaso. Começou constituindo uma família com o mesmo plano, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo de servir a Deus e na fé de que elas poderiam construir uma grande história junta, tanto ela quanto Arão. Quem sabe a história começa na tua vida, na tua casa, quando a família estiver unida no mesmo propósito, no mesmo amor e no mesmo sentido. A família foi constituída, formada na fé e no amor a Deus. Então que a tua casa possa ser vivida dentro desse plano e dentro deste propósito. Amém. O verso de número 2: E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. 3 meses. Joquebede demonstrou a coragem para proteger. Aqui começa o ministério e quem sabe a grande responsabilidade da vida de Joquebede: a coragem em proteger o seu filho. Coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. O medo, a coragem não é ausência de medo, mas é uma decisão de agir, de tomar uma postura, de decidir por algo, apesar do medo muitas vezes estar presente nas nossas vidas.
Joquebede nos ensina que a mãe precisa ser forte e ousada para proteger seu filho dos perigos do mundo. Mesmo diante de pressões sociais, ideológicas e espirituais, muitas mães permanecem firmes, protegendo seus filhos com sabedoria e amor. E vocês sabem que tinha sido dado um decreto para que todas as crianças recém-nascidas fossem sacrificadas. E ela teve a coragem em proteger e guardar o seu filho. Imagine o temor das mães diante daquela ordem dada pelo faraó. Mas ela teve coragem de enfrentar, e não apenas coragem, ela teve a sabedoria de como conduzir, o preservar, o proteger a vida do seu filho Moisés, para que ele não fosse sacrificado. O que você tem feito para proteger o teu filho e a tua filha? Guardando ele em casa às 7 chaves? Proibindo ele de sair de casa de medo de ter contato com este mundo? Ou você tem ensinado algo precioso e valioso para a vida dele? O verso de número 13 diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Joquebede demonstrou 3 atitudes nesse texto: coragem, agir mesmo com medo; teve fé, porque ela entregou aos cuidados de Deus a vida do seu filho; e ação, preparou a arca com sabedoria e intencionalidade. Imagine o coração de Joquebede nesse momento, onde ela não tinha mais nenhuma saída a não ser ter a coragem de agir, mesmo preocupada, com medo, de entregar plenamente a vida do seu filho aos cuidados de Deus. E não apenas ela teve coragem e fé, ela teve ação, atitude. Ela preparou ali, uma cesta para que pudesse ser colocado o seu filho e colocado ao rio. Como é que você tem preparado a tua vida na educação, no carinho e na instrução na vida do teu filho? Às vezes nós temos que ter determinada coragem para corrigi-los, para exortá-los, para ensiná-los. Devemos ter fé que quando nós deixamos de ser, quem sabe, pela nossa forma de tratar, de zelar, de cuidar pelos teus filhos, mas colocá-los aos cuidados de Deus, e termos uma ação para que haja transformação e mudança segundo o coração de Deus. No mundo atual, onde mães enfrentam crises com filhos na rebeldia, vícios ou em riscos diversos, esse gesto de Joquebede nos ensina que há um ponto em que a mãe faz tudo o que pode e então entrega nas mãos de Deus. Às vezes nós deixamos de alcançar uma graça, uma bênção de Deus, porque não entregamos a vida dos nossos filhos a Deus. Nós queremos segurá-lo, achando que nós temos toda a força, toda a sabedoria, todo o amor, que só nós que sabemos cuidar deles. E quem sabe seja o momento onde nós devemos deixar que Deus cuide da vida deles da melhor forma possível.
Preparar a arca como Joquebede preparou nos dias de hoje significa ensinar valores aos nossos filhos, estabelecer limites, aconselhar e ser exemplo, para que depois disso você confia e entrega a Deus. Não é fácil criar filhos. No mundo hoje, como nós dizemos, onde tudo pode, onde tudo é liberal, onde todo mundo pode fazer o que bem entende, porque a sociedade não proíbe aquele que é careta, aquele que não faz, aquele que não participa. Esse é o errado, fugindo totalmente dos ensinos e do poder de Deus. O verso de número 4 que diz assim: a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. O cuidado e vigilância que Joquebede demonstrou em relação à ação ou atitude que ela teve. A fé da mãe envolve a família. Isso que é tão interessante, porque a decisão tomada pela Joquebede de colocar o seu filho dentro de um cesto e colocá-lo ao rio, ela envolveu também a irmã dele, para que pudesse acompanhar todo o percurso que aquele cesto ia fazer no rio. O envolvimento da família é importante. Ninguém deve ficar de fora. O esposo, a esposa e os filhos, como família, devem estar todos envolvidos dentro do mesmo propósito. Mães sábias ensinam os irmãos a cuidarem uns dos outros. A fé é ativa, prática e vigilante. Às vezes a gente vê irmão não falando com irmão, uma desunião, e é tão gostoso quando você vê um irmão ajudando o outro. Miriam, mesmo pequena, quem sabe a caçula, né, como caçula dos 3, também participou com uma responsabilidade de acompanhar. Então veja na vida do seu irmão algo também importante, onde você possa cooperar, ajudá-lo a crescer e a fazer parte de um plano e de um propósito de Deus. Verso de número 5: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. Esse texto nos mostra que o lugar da fé é o cenário do milagre. A fé que ela teve, Joquebede, de colocar o seu filho dentro de um cesto no rio, naquele local é o local onde aconteceu o grande milagre. Deus age onde a mãe já teve fé e ação. No dia das mães, lembre-se que o que a mãe planta em oração e atitude, Deus colhe no momento certo. Quero te dizer que a tua oração, que você tem feito em prol do teu filho, onde quer que ele esteja, dentro da tua casa, ou aqueles que são casados, que você orando pelo lar dele, pela vida dele, pela família dele, Deus vai fazer um grande milagre para que seja assim cumprido os seus planos e os seus propósitos. É tão bom porque Joquebede sempre demonstra atitude, ação e fé. E às vezes parece que nós estamos paralisados e não tomamos decisão alguma. E às vezes Deus requer de nós uma atitude, que é de entregar nas mãos dele para que ele faça o melhor. Verso de número 6: e abrindo ouviu o menino, e eis que o menino chorava.
e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. O que quer dizer isso? Que o choro que move o céu e toca corações. O choro de um filho alcança corações. A fé de uma mãe tocou até o coração da filha de Faraó. Deus responde à fé com caminhos que nem imaginamos. Como chama atenção e como chamou atenção o choro daquele menino. E aquele choro impactou o coração da filha do Faraó. Quem sabe o choro do teu filho não é para um desespero, mas é para chamar a atenção, que requer de um cuidado, de uma atenção especial, um carinho maior, para que ele receba daquilo que você, como mãe, ou até mesmo como pai, possa oferecer e dar à vida dele. Êxodo 2:7 diz assim: então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie esse menino para ti. Sabedoria em ação, fé que pensa e propõe. Olha como Deus prepara todas as coisas. O cuidado de Deus. Deus permitiu com que a filha, a Miriam, filha de Joquebede, pudesse acompanhar como determinação, acompanhou. O cesto foi achado, encontrado ali, um menino chorando, e ela, por estar ali perto, e a filha do Faraó reconhecendo que era um hebreu, ela se colocou dentro de um propósito: eu posso arrumar alguém que possa cuidar por esta filha, por esse filho. Olha o cuidado que Deus tem. E nós vamos ver além, dos versículos que vão seguir a esse, que Deus prepara que a própria mãe pudesse estar junto do filho. Isso mostra que aquilo que Deus permite como constituição da família é para que em momento algum ela seja separada, independente das circunstâncias, das adversidades que possam acontecer. Verso de número 8: e a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça Miriam e chamou a mãe do menino. Ou seja, sabe o que significa? De volta ao colo, o cuidado restaurado. Deus restaurando uma situação que a princípio parecia perdida, arruinada. Deus está restaurando. Eu quero dizer que através desse versículo, Deus pode estar restaurando hoje qualquer situação que não esteja segundo a vontade de Deus dentro da tua casa, porque essa é a vontade de Deus. Por mais que você possa imaginar ou entender que os teus filhos não estejam segundo a tua vontade, Deus está te dizendo que Ele está restaurando e trazendo ao teu convívio com amor, com união e com graça. O milagre acontece. A mãe Joquebede volta a cuidar do seu filho Moisés. A fé e a coragem que não desistem trazem de volta aquilo que parecia perdido. Olha o que Deus faz nas nossas vidas quando nós entregamos as nossas vidas, os nossos filhos ao cuidado de Deus. Verso de número 9: então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. A recompensa divina para quem não desistiu. Além dela ter de volta o seu filho aos seus braços para amamentar, ainda ela recebia um salário por isso. Quer bênção maior do que essa?
Em tudo Deus tem provisão para nós. Joquebede recebe o filho e ainda é sustentada para criar. Olha que bênção. Olha o que Deus faz. Deus poupou a vida de Moisés da morte, onde muitos recém-nascidos estavam sendo sacrificados e foram sacrificados. Deus deu sabedoria para a vida de Joquebede, como guardá-lo durante um período, e após esse período, não tendo mais o que fazer, ela toma uma grande atitude, uma grande coragem. Quem sabe se não tivesse ninguém ali à borda do rio, à margem do rio, o seu filho pudesse, dentro do cesto, percorrer grandes percursos. Mas Deus prepara tudo da melhor forma possível. Foi colocado no rio, dentro de um cesto, foi acompanhado pela família, integrando, pela sua irmã, parte integrante da sua família. Ali ela usou que ela conhecia alguém que poderia receber, amamentar aquela criança. Houve autorização por parte da filha do faraó. Ela levou a mãe, a Joquebede, até o local, pôde amamentar e ainda ser sustentada e abençoada financeiramente. Olha o que acontece na nossa vida quando nós entregamos a nossa casa e a nossa família nas mãos de Deus. Deus honra mães que agem com coragem e fé. Deus vê cada lágrima e recompensa com graça e provisão. Se você tem derramado lágrimas por causa do teu filho e da tua filha, Deus vai reverter tudo isso e vai te recompensar com graça e provisão. Êxodo 2:10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Um destino nascido da coragem materna. Aqui a gente vê que Deus nunca olha somente para o presente nas nossas vidas. Deus está vendo o nosso futuro. Amém. Ele sabia o quanto ele poderia ter, através da vida de Moisés, aquele que se tornaria o libertador do povo de Israel. Amém. Quem sabe a nossa visão que a gente tem sobre os nossos filhos seja tão limitada, mas Deus está dizendo: eu tenho grandes coisas a serem feitas através do seu filho e através da sua filha. Mas sabe por que tudo isso acontece? Porque existe uma mãe de coragem, de fé e de ação. O destino de Moisés começa com a fé de sua mãe. A atitude de uma mãe de fé pode transformar a história de uma nação. Amém. Eu quero te dizer, mãe, que pela tua coragem, pela tua fé e pela tua ação, você pode transformar não só a história do teu filho e da tua filha, mas quem sabe a história da igreja, como filho, como servo, como temente a Deus, transformar o teu bairro, a tua cidade, o teu estado e, por que não, uma nação. E você, filho, entenda que a atitude de coragem, de fé que a tua mãe tem tido é para o teu bem melhor. É o melhor que ela pode te dar, segundo a oração e o coração de Deus. Mães que agem com coragem, fé e ação, estão preparando seus filhos, não apenas para o sucesso terreno, porque às vezes existe apenas essa preocupação: meu filho precisa ser bem sucedido aqui na terra. É a única preocupação que importa. Faça isso, faça aquilo, seja próspero, seja rico, faça isso, consiga aquilo,
arruma um monte de saída e esquece, mas para cumprir principalmente um propósito eterno. Todos nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos aqui na terra. Isso é desejo de qualquer pai. Mas pensa em cumprir, através da vida dele, os propósitos eternos que Deus tem para a vida dele. Sejam os mais ricos que possam existir na nossa vida. Enquanto nós estivermos buscando apenas no âmbito material e esquecemos de valorizar aquilo que é espiritual, quem sabe nós estamos deixando de ter uma transformação na vida pessoal e a nível também de nação. Nesse Dia das Mães, que cada mulher compreenda, seu papel é sagrado, sua influência sobre os filhos é poderosa, sua fé pode abrir caminhos onde não há saída. Olha a importância e o valor que você tem, mãe. Seu papel é sagrado, sua influência sobre o filho é poderosa. Você pode mudar a história sim do teu filho, com fé, coragem e ação. E a tua fé pode abrir caminhos onde muitos não veem saída. Deus há de dar para a honra e glória do teu nome. Mães que oram, ensinam e agem, são parceiras de Deus na formação de futuros libertadores, profetas, líderes, servos e servas do Senhor. Mãe, você pode mudar o destino da história do teu filho e da tua casa com a tua fé, com a tua coragem e com a tua ação. Deus requer sempre de nós atitudes, e às vezes a gente fica paralisados, e Deus está te dizendo: haja, faça, sobre a minha direção, porque eu farei a transformação que você tanto busca e espera de Deus. Então, a formação de uma família de fé, a coragem para proteger, coragem, fé e ação, cuidado e vigilância. O lugar da fé é o caminho do milagre, o choro que move o céu e toca corações, sabedoria em ação, fé que pensa e propõe, de volta ao colo, o cuidado restaurado, a recompensa divina para quem não desistiu, e um destino nascido da coragem materna. Existem tantos exemplos bíblicos na Bíblia que falam sobre mãe. O pastor Edson falou sobre Maria. Eu falo para vocês sobre Joquebede. Uma mulher de fé que mudou o destino de uma nação. Quem sabe Deus, através da fé que você tem, vai mudar a história da tua vida, da tua casa e da tua família. E isso vai refletir sobre a nação, porque está sendo levantado homens e mulheres de Deus, submissas e sujeitas à vontade dele, para que a obra dele se cumpra e os planos dele sejam realizados aqui na terra. Amém? Parabéns, mães, e que vocês tenham, como eu sempre acho que vocês têm, vocês são especiais na vida do lar, para o marido e principalmente para os filhos. Continuem sendo, tendo coragem, fé e ação, porque vocês vão ver uma linda história que os seus filhos vão construir aqui na terra, para que seja algo marcado eternamente sobre todos nós. Amém? Louvado seja Deus por isso. E eu gostaria de estar orando por todas as mães nesta manhã. Então gostaria que as mães viessem aqui à frente para receber desta oração, que é um desejo que nós temos para que possa cumprir através da vida de vocês
os planos que Deus tem para a vida de seus filhos. Não somente os teus planos, mas principalmente os planos de Deus. Amém? Podem vir aqui as mães.